Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida, te agradecer porque estamos aqui com saúde, estamos aqui em boas condições para abrir a tua palavra e ouvir uma mensagem que vem de ti, e não de mim, Bruno, um miserável pecador. Que o teu Santo Espírito possa habitar em mim agora, que ele possa habitar nas pessoas que estão aqui, para que elas abram a mente e o coração, e saiam daqui no intuito, saiam daqui com o foco, com a intenção de serem melhores cristãos. Eu te peço isso em nome do próprio Cristo. Amém. Bom, a série, como eu comentei no sábado passado, o título dela é Keep Calm, ou seja, mantenha calma. E aí, cada sábado tem uma continuação desse título. E a de hoje, vocês estão vendo na tela, Keep Calm e plante bem para colher bem. Keep calm e plante bem para colher bem. O que é plantar bem para colher bem? Vocês fazem ideia? Provavelmente sim. Vocês já devem ter visto, né, essa frase, talvez até algum sermão com um título parecido com esse. Agora, o que talvez muita gente não se lembre é quem foi que escreveu esta frase aqui que eu vou ler para vocês. O ideal era que todo mundo aqui que já passou pelo ensino médio, pelo menos, soubesse quem é o autor dessa frase. Diz o seguinte: para toda ação existe uma reação. Quem é o autor dessa frase? Terceira lei de quem? De Newton. Terceira lei de Isaac Newton. Agora, vou perguntar, todos aqui sabem quem foi Isaac Newton? A maioria, imagino que sim, né? Talvez o maior nome que a ciência já conheceu. E não só a ciência. Ele era uma pessoa curiosa, ele era uma pessoa inquieta, que estudou várias coisas. Não só a ciência, mas também a religião. Ele escreveu livros sobre teologia, por exemplo. E era um cara, uma mente sensacional. Uma coisa engraçada é que Isaac Newton, na infância, os seus professores não imaginavam que ele seria quem ele foi. Por quê? Porque ele tinha jeito de uma criança normal, que não gostava muito de estudar, até um certo fato acontecer na sua vida. A gente não sabe o motivo, mas diz o relato que Isaac Newton teve uma briga na escola com outro garoto, e isso o motivou a querer ser o melhor aluno da turma e da escola. E ele foi. Ou seja, algo aconteceu na vida de Isaac Newton, e ele então, a partir dali, tomou uma decisão, mudou, e ele alcançou resultados incríveis, como a gente sabe. Mas, como para toda ação existe uma reação, e essa é a terceira lei de Isaac Newton, eu vou explicar para vocês rapidamente o que é a terceira lei de Newton. É a lei da ação e da reação. Ou seja, imagina que você pegou uma bolinha, sabe aquelas bolinhas de borracha que pula muito? Sabe, quando você deixa cair, é até difícil pegar, de tanto que ela vai pulando e não para. Imagina que eu soltasse uma bolinha aqui no chão. O que ela ia fazer? Ela ia bater. Ah, você tem uma aqui? Nossa. Obrigado, hein? Vou levar para mim. Ó, o que a bolinha faz? Ela volta, né? Ó. Por que ela volta? Porque ela pinga, exatamente. Acho que Isaac Newton olhou para isso e falou, poxa, a bolinha pinga. Por que ela pinga? Né? Se a gravidade puxa ela para baixo, o que faz ela voltar? É a tal da reação, né? Houve uma ação, havia força na bolinha, e ela aplicou essa força no chão. Só que como o chão é mais forte que ela, ele devolveu a força. Ele aplicou a mesma força que ela jogou nele, o chão aplicou a mesma força na bolinha. Obrigado. Essa é a lei da ação e reação que Newton escreveu. E ele escreve, né, tá detalhado, e vários livros e estudos sobre essa questão da ação e da reação. Então, se eu dou um soco na parede, a parede vai aplicar a mesma força que eu apliquei de volta na minha mão. E minha mão vai doer. Né? E aí, existem filósofos e pessoas que costumam dizer que o ser humano vive de acordo ou sob a terceira lei de Newton. Por quê?
Porque tudo que você recebe, você devolve. E aí eu queria perguntar para vocês, vocês concordam com isso ou não? Tudo que vocês recebem, você devolve. Vocês concordam com isso? Gente, sim ou não? Sim. Você não concorda? Não concorda. Você acha que o que a pessoa recebe, ela não devolve? Ah, tá. De você. Beleza. Então, que bom que você não devolve. Mas, às vezes, isso é ruim também. Se alguém te faz uma coisa boa, você não devolve? É uma natureza humana devolver. É uma natureza humana devolver. Só que, quando eu fiquei estudando esse tema, eu refleti um pouco sobre ele e eu entendi que a terceira lei de Newton não se aplica ao ser humano. Sabe por que ela não se aplica ao ser humano? Porque ela devolve mais forte. E a terceira lei de Newton diz que, quando você promove uma ação, a reação volta com a mesma força em que ela veio. Só que o ser humano não é assim. O ser humano não é assim. Definitivamente o ser humano não é assim. Outro dia eu vi um vídeo na internet, aqui em São Paulo, alguns carros no centro, tinham 2 carros, um Toyota Corolla e um Honda Civic, novos, carros novos. E essas pessoas começaram a discutir, o carro de trás pegou o celular, ligou e começou a filmar. E aí os caras estão discutindo e um xingando pior que o outro, daqui a pouco um decide engatar a marcha, acelerar e deu um totozinho no carro da outra pessoa. Qual foi a reação do outro? Ah, obrigado por ter ralado meu carro. Ele engatou a marcha também, foi atrás e bateu mais forte no carro da pessoa. Depois desta reação, então gerou-se uma outra reação. O cara engatou a ré e veio com mais força ainda e jogou o Corolla em cima da calçada. E os carros saíram cantando pneu, a pessoa que estava atrás não conseguiu acompanhar. Resumindo, talvez um olhar torto resultou num xingamento, que resultou numa batidinha, que resultou numa batida maior, que resultou numa ré que jogou o carro do cara em cima da calçada. E aí eu olho para o ser humano e eu entendo que o ser humano não obedece à lei de Newton. O ser humano, ele tem a tendência de devolver mais, de devolver, bater mais forte. Eu não sei quantos aqui já passaram por isso, ou talvez presenciaram, mas você já viu uma sogra dar uma indireta para uma nora? Como que a nora reage? Com uma patada, com certeza. Se não for na sogra, é no marido depois em casa, né? Por que você não me defendeu? Mas o ser humano é assim. E de acordo com as sabedorias de minha avó, ela dizia o seguinte: aqui se faz, aqui se paga. Interessante essa frase, né? Aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, o que você faz nessa vida, você vai pagar nesta vida. Continuando com as sabedorias de minha avó. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Eu costumava brincar na infância de falar assim: quem com ferro fere, tanto bate até que fura. Mas o ditado não é esse. A regra não é essa. A regra é: quem com ferro fere, com o próprio ferro será ferido. E geralmente isso volta pior do que foi. Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia agora, em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, verso 7. Vamos lá, o pessoal está procurando. Aqui a gente vai ver um pouquinho, um verso bem duro, bem difícil de digerir. Gálatas 6, versículo 7. Todo mundo encontrou? O que está dizendo aqui? Vamos ler. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá.
Quando a gente olha para o verso, então o que eu posso entender? Pera lá, se eu estou esperando colher algo diferente do que eu plantei, eu estou fazendo o quê? Zombando de quem? Zombando de Deus. O verso é muito claro. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. E para mim soa justo. Não sei se para você, mas para mim soa justo. E aí eu ligo a TV e eu vejo lá um político fulano de tal sendo preso. Um foi preso, o outro ação coercitiva para prestar depoimento, o outro passando pela CPI. E aí você vai olhar no Senado, 100% lá, está passando em algum processo. E de vez em quando um ou outro vai preso. Né? E aí um fala, coitado, foi preso. O outro, tem que prender mesmo, tem que prender, era bom que tivesse pena de morte no Brasil e tal. Mas por que isso? Porque nós temos em nós um senso de que você plantou, é justo que você colha. A gente tem um pouco desse senso de justiça dentro de nós. Né? A gente olha para uma situação, às vezes a gente até tende a julgar, porque você quer que a pessoa colha aquilo que ela plantou. Agora, o que eu queria fazer com vocês nessa manhã, e isso é importante, eu preciso que vocês entrem nessa ideia agora. Eu queria que você parasse, esquecesse tudo que está passando na sua cabeça, e você pensasse agora, como está a sua vida hoje? O que você está colhendo? Não estou perguntando só no aspecto espiritual, estou perguntando da sua vida. O que você tem colhido hoje? O que você colheu essa semana na sua vida? Eu queria que vocês pensassem de verdade. Agora olha para você, não olha para ninguém, esquece a vida de outra pessoa, olha para você. O que você colheu hoje, esta semana, que você plantou? Eu vou dar um exemplo meu da minha vida, uma coisa muito interessante, é emocionante para mim. Eu passei por 3 faculdades na minha vida, só me formei em uma. E eu peguei o diploma esta semana. Engraçado, né? Mas esta semana. Eu comecei a cursar administração, tranquei, fui fazer arquitetura, tranquei, depois fui fazer teologia, tranquei, voltei para arquitetura. E aí, né, você fica com DP ali, não sei o que, vai fazendo aos poucos. Resumindo, peguei o certificado mesmo, de conclusão, acabou esta semana. Eu comecei isso 12 anos atrás. 12 anos. Eu coloquei uma sementinha lá atrás. E aí os caminhos da vida vão levando a gente, né? Mas essa semana eu conversei com a minha esposa e falei, olha que legal. Essa semana eu vou falar sobre plantar e colher. E esta semana eu recebi lá a notícia da faculdade. Pode vir aqui assinar os livros, não sei o quê, blá, 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 que você vai pegar o seu certificado. Eu colhi um fruto bom. Mas nem sempre é assim. Só que eu queria que você pensasse, assim como na minha vida teve isso. O que você está colhendo? O que você está colhendo? Se a gente olhasse no aspecto financeiro, você fosse hoje no caixa eletrônico e tirasse lá um saldo da sua conta. De certa forma, o que está lá no seu banco agora é fruto de algo que você plantou. Seja o vermelhinho, seja o azulzinho. Espero que seja assim, porque aqui é o país da corrupção, né? Quando é corrupção não é nada que você plantou. Mas, se o seu dinheiro que está lá é honesto, é coisa que você plantou. E você colheu. E é justo. É seu. Um outro ponto que esse também é complicado. Esse é complicado. Como está o seu corpo? Você está satisfeito com o seu corpo? Tem gente rindo lá atrás que eu vi. Você está satisfeito com a sua forma física? Você fica falando assim, não, eu vou começar a academia semana que vem. E tem 2 anos que você está falando que você vai fazer academia semana que vem. 2 anos. Não, vou fazer o regime, só que eu vou começar segunda-feira. Não é assim que a gente faz? Se o seu corpo está como ele está porque você permitiu. Ninguém engorda sem comer.
A menos que você tenha alguma doença, alguma patologia. Fora isso, ninguém engorda sem comer. Ah, mas eu estou gordo por culpa de... Não, por culpa de ninguém. Se você está, é porque você está comendo. Ponto. Terceiro, crise no casamento. Ou no namoro. Ou em algum relacionamento. Se você está passando por crise em algum relacionamento, você está colhendo o que você plantou. Ah, estou casado há 3 anos. Eu entendo que acho que não vai dar certo, acho que eu vou separar. Sabe que separação é uma invenção humana, não é uma invenção divina. Você não foi feito para separar. Você foi feito para fazer um casamento dar certo. Você, não o seu cônjuge. Seu cônjuge tem que pensar assim também. Mas a responsabilidade tem que ser chamada para você. Você tem que falar, eu vou salvar meu casamento. Eu vou colher o que eu plantei. Se você quer ter um casamento alegre, se você quer ter um bom namoro, você tem que plantar. É sua responsabilidade. Não está na mão de ninguém. Não põe a culpa em ninguém. A culpa não é de ninguém. Você colhe o que você plantou. Não fosse assim, Deus não teria escrito isso aqui na Bíblia. E se você quiser algo diferente disso, você está zombando de Deus. Simples assim. Um outro exemplo. Você está com dificuldade de se recolocar no mercado. Aqui no momento de oração foi falado sobre a questão do desemprego. Temos 13 milhões de desempregados do país, mas não é só isso. 13 milhões são pessoas que estão querendo emprego. Agora, desempregado tem mais que isso. Tá? É assim que o governo conta. Ele conta os que estão querendo um emprego. Tá? Então, esses são os 13 milhões. Só que é o seguinte, você vai concorrer por uma vaga de gerente geral de um setor, sei lá qual, e aí você chega lá e traz seu currículo. Seu currículo tem uma folha. Você chega lá, peito estufado, para entrevista, uma fila de 18 pessoas, você está lá, tá, e aí você olha as outras pessoas com um currículo de 8 páginas. A pessoa se envolve em trabalho no terceiro setor, ajuda uma ONG, a pessoa fez curso no exterior, estudou inglês, ou não. Quer um exemplo que não precisa de dinheiro? A pessoa foi lá no site da FGV e fez cursos grátis, que eles têm lá. Aí a pessoa foi lá e fez 10 cursos da GV, tem 10 cursos da GV no currículo dela, não gastou R$1 para isso, além do seu tempo. E aí, você chega na entrevista, somente lá com o seu curso superior, e você acha justo que a pessoa contrate você ao invés das outras 18. É justo? Não é justo. Agora, se você quer colher bem, você precisa plantar bem. Existem sites, por exemplo, o TED.com, que é um site de palestras. Palestras de todos os palestrantes do mundo, sobre todos os temas do mundo. Palestras fenomenais, com legenda em português. E aí você fala, não. Fica lá assistindo Big Brother, fica assistindo novela, com um monte de coisa boa aí que tem pra gente fazer, para você plantar, para depois você colher. Olha essa frase que interessante, eu não encontrei o autor, mas essa frase diz o seguinte: querer colher o que nunca plantou não é ambição, é roubo. Já parou para pensar? Você ter a intenção de colher algo que você não plantou, não é ambição, é roubo. Você está roubando o direito de merecer. Você está roubando o direito de alguém, talvez, que plantou. Porque você está querendo colher algo que você nunca plantou. É roubo. Interessante isso, né? A questão é que a base desse tema do plantar para colher bem é simplesmente assumir responsabilidade. É assumir a responsabilidade. Você precisa entender, eu preciso entender, que se eu quero colher algo de bom, eu preciso plantar. E aí eu perguntei para você, olha para trás, olha para essa semana
e pensa o que você colheu na sua vida, o que você colheu do que você plantou. Talvez você abriu uma empresa recentemente. Nossa, está colhendo, começando a colher frutos. Talvez você abriu a empresa essa semana, ou seja, você está plantando ainda. Só que é o seguinte, tem um detalhe sobre o plantar. Quando você planta uma coisa, você já viu, vou perguntar, você já viu aquela experiência que a gente sempre fazia na escola quando era pequenininho? Colocava um carocinho de milho ou um carocinho de feijão num copinho com um pouquinho de algodão, molhava e tal. Aí você chegava no outro dia na escola querendo já ver o feijão brotar da planta. Mas não era assim. Não é simples assim. Você olhava lá e ficava uma semana, 2 semanas, aí saía um brotinho verde pequenininho, você está nascendo, está nascendo. Na vida é a mesma coisa. Não ache que você vai começar a plantar hoje e amanhã você vai colher. Você quer um exemplo? O marido passou 2 anos desrespeitando a sua esposa. E aí então, num belo dia, o Samuel entende que a Lilian está chateada, porque há 2 anos Samuel vem pisando na bola com ela. E aí o Samuel entende, cai a ficha. Ele fala, eu vou salvar meu casamento, eu vou fazer minha esposa me amar novamente. Aí ele vai, compra um chocolate bonito, compra uma flor, chega em casa, dá a flor para ela, um cartãozinho, não sei o quê. E ele espera que no dia seguinte, a Lilian acorde dizendo, o meu marido é o melhor marido do mundo. É assim? Não é, né, Lilian? Nunca, né? Não é assim. Maridos que estão aqui, namorados que estão aqui, vou dar uma dica para vocês. Vocês precisam ser bons maridos e namorados todos os dias. Todos os dias. É só assim que você vai garantir uma boa colheita todos os dias. Você precisa assumir a responsabilidade de que está na sua mão plantar o que você vai colher amanhã. E aí, quem sabe, se o Samuel levar flores e chocolate por 1 ano. Por 1 ano. A Lilian vai começar a perdoar os 2 anos que ele pisou na bola com ela. E aí ele começa a colher. Né? Geralmente colheita é assim, é anual. Né? Você prepara a terra, você vai lá, limpa, põe adubo, põe a semente, joga água, aparece um brotinho, você tem que continuar molhando. Estudo é a mesma coisa. Para você se formar numa faculdade, quando que você começa? Aos 6, 7 anos de idade. Aprende uma coisinha, aprende outra, vai lá, escreve, tal, passa pela lei de Newton, e vai, daqui a pouco você conseguiu se formar. A vida é assim, esta é uma lei da vida. Você vai colher o que você plantou. Só que, quando o assunto é só vida aqui, na Terra, entre seres humanos, eu tenho uma boa notícia para você. Uma excelente notícia, uma notícia fenomenal. Você está vivo. Se você está vivo, você pode começar a plantar. Se você olha para trás, o sermão da semana passada falou sobre murmurar. Nós não devemos murmurar. Se você está murmurando, se você é um murmurador, talvez você não plantou boas coisas no passado. Só que a boa notícia de hoje é a seguinte, você está vivo. Quem está vivo tem a oportunidade todo dia de começar a plantar alguma coisa boa. E assim como eu dei o exemplo no casamento, não ache que amanhã, domingo, você já vai começar a colher o que você plantou hoje. Não vai. Vou ser franco e transparente com você. Não vai. Você vai começar depois que o período natural daquele resultado passar. Então não queira um resultado rápido, mas queira mudar de vida. Queira começar a plantar coisas boas. E você com certeza vai colher, depois de um tempo, essas coisas boas. Tem um verso em Eclesiastes 11, versículo 1. Se quiser abrir, abre, mas assim, eu vou ler rapidamente. Eclesiastes 11, 1 diz o seguinte: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o que ele está querendo dizer aqui? Vai lá, pega um pão e joga na água. Não, não é isso. Nesta época, é aquela época da famosa história que a gente conhece, da viúva de Sarepta,
não é? Que o profeta Elias foi visitá-la. Deus falou, ó, para de comer a comida do corvo, o riacho secou, vai lá e encontra uma viúva que está lá em Sarepta. Vai lá que eu vou mandar ela te dar comida. E aí então o profeta sai, chega lá, encontra a viúva e fala assim, ó, você, traga água para mim. Aí a mulher vira e vai buscar água. Quando ela está indo buscar água, ele grita, ó, a Bíblia fala, ele grita, ó, e outra coisa, me traga um pão, que eu estou com fome. Aí o que a viúva responde para ele? Ela fala assim, eu não posso trazer um pão. Eu só vim aqui colher alguns gravetos para acender um forno lá em casa, fazer o último pão que me resta e nós dois morremos de fome, eu e meu filho. Por que morrer de fome? Porque naquela época não tinha extra 24 horas. Não tinha pão de açúcar, não tinha marché. Que mercado mais tem aqui perto? Carrefour. Não tinha. Naquela época funcionava assim, você pegava a sua semente, você ia na terra, jogava lá, esperava ela crescer, orava para Deus mandar chuva. E lembra que o riacho do profeta Elias secou, porém não havia chuva, e ela esperava colher, crescer para poder colher aquele trigo, aquelas sementes, e plantar mais no ano seguinte. Só que parte ela comia, e parte ela plantava. Como era uma viúva, que não tinha muitos recursos, ela tinha poucas sementes. Ela ia pegar essas sementes, moer, fazer o último pão, ou seja, o último recurso que ela tinha para reinvestir e colher mais. Ela ia fazer o último pão para comer com o filho e morrer. Morrer de fome. Foi isso que ela respondeu. E o profeta disse, não, vai lá, eu estou mandando, sou enviado de Deus, faz o pão que não vai acabar pão na sua casa. Só que era assim que funcionava, esse conceito do plantar, do lançar a semente, lançar o pão sobre a água, ele fazia muito sentido. Ou você plantava para você continuar dando sustento para sua família, ou você iria morrer de fome. Esse é o contexto desse verso. Mas ele diz o seguinte, que é o ponto importante, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o colherás. Muitos dias. A Bíblia é muito clara, você não vai colher nada rápido. Tem uma frase que diz mais ou menos assim, quando alguém enriquece rápido demais, algo há. Não tem? Ah, fulano ficou rico da noite para o dia. Não, tem rolo. Tem rolo. A gente não fala assim? Pode ser que ganhou na Mega Sena, esses casos acontecem, o Facebook, o cara ficou rico do dia para a noite, se a gente puder dizer assim. Mas é raro. Qual é a regra? A regra é que depois de muitos dias, você vai colher aquilo que você plantou. Tem uma história muito interessante, que é verídica, que é verdadeira, de um garoto, morava em uma comunidade muito pobre, se a gente puder dizer assim, e esse garoto morava com seu pai nos fundos da casa de sua avó paterna. Depois de algum tempo, talvez aos 14, 15 anos de idade, o seu pai decidiu ir embora de São Paulo, foi embora e deixou o filho morando na casa agora da avó materna. Porém, esse garoto não morava com a sua mãe, ele morava nos fundos da casa da sua avó com a sua irmã. Um dia, esse menino chegou em casa, num quartinho simples, no fundo da casa da avó. Simplesmente não tinha mais nada lá. Já tinha pouca coisa, mas não tinha mais nada. Não tinha um sofá, não tinha uma TV e até o chuveiro tinha sido levado. E a sua irmã foi embora morar em outro lugar. E ele ficou sozinho, morando nos fundos da casa da sua avó. Sem luz, porque eles não tinham condição de pagar a luz. Sem chuveiro, tomando banho frio. Próximo à igreja da Vila das Palmeiras, ali perto do Capão Redondo. Então, a mãe de uma amiga sua, vendo aquela situação, arrumou um emprego para esse garoto pegar bolinhas de tênis. Sabe essas quadras que o pessoal fica treinando, jogando tênis? Ele arrumou um trabalho para esse garoto pegar bolinha de tênis nesse lugar. E o garoto ficou ali. Só que quando ele começou a ver um pouco do fruto do seu trabalho, ele começou a entender uma lei. Espera aí, se eu plantar, eu vou começar a colher. E esse garoto frequentava a igreja das Palmeiras, cantava na igreja lá com eles.
E ele disse para mim, contando essa história, que Deus sempre iluminou a mente dele, sempre o guiou para que ele continuasse. Então esse garoto começou a trabalhar e tal, e pensou em estudar. E ele tinha parado os estudos, por uma situação que aconteceu na vida dele. Ele correu, se matriculou num supletivo, concluiu seu 2º grau, batalhando, uma pessoa que provavelmente não teria o que a gente chama de oportunidade. Batalhou, correu atrás, se matriculou no curso de contabilidade. Bacharel em contabilidade. Então ele começou a cursar o curso com muito esforço. Terminou sua faculdade, conseguiu um emprego em uma empresa de contabilidade. E olha que interessante, por ironias do destino, nesta contabilidade ele foi gerente da conta da nossa empresa, da minha família. Mas eu ainda não o conhecia. Depois, o sonho dele era trabalhar com auditoria. E qual que é a melhor empresa, referência em auditoria hoje? KPMG. E ele ficou sabendo de um processo seletivo, foi na KPMG, se inscreveu, passou pelo processo seletivo e um dia, numa reunião, talvez com umas 30 pessoas, naquela mesa grande, com os sócios começaram a fazer algumas perguntas para os candidatos, e chegou a vez dele. E eles falaram: o que você faz nas suas horas livres? Imagina a cabeça de um jovem, 1000 coisas passando, e ele falou assim: eu gosto de cantar, gosto de praticar esportes, tal. E o cantar ficou na cabeça daquele sócio, e ele falou assim: tá, mas você canta aonde? Ele falou assim: eu canto na igreja. Ele falou: ah, você canta na igreja? Deixa eu te perguntar uma coisa, por um acaso a sua igreja tem algum dia que você não exerce atividades para a empresa e tal, aquela coisa de guardar um certo dia, não sei o quê. E nesse momento ele me contou que muitas coisas passaram na mente dele. Muitas. Rapidamente, sabe aquele segundo que sua vida passa na cabeça? E ele decidiu ser firme, ele falou assim: sim, o sábado, eu não trabalho aos sábados. Mas você sabe que na área de auditoria, contabilidade, o sábado a gente usa para fechamento de conta e não sei o quê, blá, blá, blá. Ele falou assim: mas normalmente onde eu estou trabalhando, eu trabalho dobrado na semana para não precisar fazer nada ao sábado. E o processo seletivo continuou, eles perguntaram para outros candidatos. No final, uma pessoa falou: olha, os sócios estão numa sala aqui perto e eles querem falar ainda com mais 3 candidatos. Só que agora sozinho lá na sala. Fulano e ele. Aquele jovem adventista. Chamou lá dentro e eles perguntaram: mas explica isso aí, como é que é esse negócio, você não trabalhar no sábado e tal. E ele explicou, ele falou, ele foi muito firme. E os sócios falaram: olha, isso é um problema para a gente. Porém, se você é firme e é fiel com seu Deus, provavelmente você vai ser com a nossa empresa. Então, eu não posso te garantir nada, a gente vai pensar e a gente te dá uma resposta depois. Esse jovem voltou então para o seu emprego atual, uma contabilidade, achando que já havia acabado as suas chances de passar nesse processo seletivo. Engraçado é que uma semana depois ele recebe uma mensagem no seu celular, dizendo: parabéns, você foi aprovado no processo seletivo da KPMG. Procure o RH no número tal, endereço tal, leve os documentos, blá blá, você é um funcionário aqui. E ele decidiu então, falou: não, eu vou. Foi, levou os documentos tal, faltava ir lá para assinar algumas coisas, quando ele teve uma conversa com o pastor da sua igreja. E o pastor disse: olha, eu já vi alguns exemplos na vida de pessoas que investiram assim dessa forma na carreira, e dia a dia, pouco a pouco, elas foram abrindo mãos dos seus princípios, por conta dos seus sonhos, né, financeiros e de carreira. E olha, esse jovem, novo, que tinha tudo para ir lá e assinar aquele contrato, nesse momento ele desistiu. Ele falou: eu vou ficar na empresa que eu estou, porque é uma empresa com uma filosofia adventista. Por esse motivo eu vou ficar, e decidiu ficar. Passou-se um tempo, esse jovem então recebeu uma proposta para ir trabalhar numa outra empresa. Hoje ele é gerente de um setor de outsourcing, de terceirização, no caso, dessa empresa. E ele me contou recentemente que ele recebeu uma proposta para, em 2017, ser gerente geral da empresa dessa área de outsourcing, e com uma proposta de societária, de se tornar sócio da empresa. É uma contabilidade muito grande, que vale muito a pena.
E eu olhei para o exemplo dele e eu falei, cara, como eu vivo perto de uma pessoa que é simplesmente um exemplo vivo do que eu quero falar para o Morumbi no sábado de manhã. Uma pessoa que plantou, e muitos anos depois ele começa a colher, e ele está colhendo. E eu queria chamar esse meu amigo agora para dar um abraço nele aqui na frente. Carlão, vem cá. Carlão, eu queria dizer para você que você foi um exemplo para mim quando você me contou essa história. Parabéns, cara. Valeu. O Carlos, ele me falou muito claramente, foi Deus e a minha fidelidade a Ele que me ajudou a colher bons frutos na minha vida. Talvez o Carlos não tenha tido, infelizmente, um exemplo, uma referência muito boa dentro da família para que ele se tornasse uma pessoa que ele se tornou. Mas olha o que Deus fez na vida do Carlos. E ele é consciente disso. O que ele me falou foi, Bruno, não sou eu, é Deus. O Carlos hoje é uma bênção. Hoje, se eu estou sendo diretor do Na Sexta por mais um ano, foi porque o Carlos me convenceu, ofereceu ajuda, estamos juntos, vamos fazer acontecer para os jovens dessa igreja. E ele está me ajudando a plantar mais frutos e fazer com que o evangelho vá mais à frente. Se a sua vida não tem esse objetivo, se a sua vida não tem esse foco, você está plantando coisas vãs. Você tem plantado coisas que não vão te trazer bênçãos para o futuro. Meu amigo, não tem preço que pague a salvação de Jesus. Não tem dinheiro no mundo, não tem conta bancária, não tem carro que é permitido entrar no céu e outro não. Porque o seu carro vale mais do que 200 mil reais, eu posso entrar no céu. Não existe outra porta, não existe outra saída. Se você não começar a plantar bem para colher bem. No início a gente leu Gálatas 6, versículo 7, falando que é zombar de Deus querer colher aquilo que você não plantou. E o verso seguinte diz o seguinte, Gálatas 6, verso 8 agora. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você já parou para pensar sobre vida eterna? Deus lhe promete vida eterna. Nada que você fizer, que você conquistar, que você vencer, que você produzir, vai poder te garantir vida eterna. Nada. A menos que você decida, a partir de hoje, olhar para o futuro e começar a plantar o bem. O que é plantar o bem? É ajudar o próximo. É viver pelo outro. É viver por Cristo. É matar suas vontades e colocar as vontades de Cristo no seu coração. Isso é plantar bem. Plantar bem é ter uma vida focada no céu, focada na eternidade. Eu queria convidar você nessa manhã a plantar bem, não só para a vida. A gente falou aqui sobre a vida. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Ou seja, você tem que plantar bem para a sua carreira, você tem que plantar bem para a sua família, para os seus relacionamentos, para a sua vida. Mas a melhor semente que você pode pôr para germinar é o Espírito no seu coração. E quando essa semente começar a brotar no seu coração, você vai começar a produzir os frutos do Espírito. Amor, fé, paciência, bondade. Meus queridos, só vir aqui no sábado de manhã não vai resolver a sua vida espiritual. Só vir aqui no sábado de manhã não vai plantar o suficiente do que você precisa. Você precisa colocar Deus na sua vida, para que dessa forma, um dia, quando Jesus voltar, quando Ele despontar lá no céu, e a gente ver aquela pequena nuvenzinha se aproximando da terra, nós possamos juntos falar: eis o Filho de Deus, eis o Cristo a qual nós aguardávamos. Mas para isso, você precisa viver uma vida de quem aguarda Cristo. Mais uma vez,
eu repito, não vamos mentir para nós mesmos. Não vamos viver um cristianismo de fachada. Vamos plantar coisas boas. Porque assim, a certeza é garantida. Deus promete que Ele vai te pagar de acordo com aquilo que você plantou. Esse é o meu desejo para todos vocês essa manhã. Para mim, que a gente saia daqui no intuito de, a partir de agora, plantar coisas boas e coisas melhores, para colher então o fruto que a gente tanto espera nessa vida, que é a volta de Cristo, e subir com Ele. Vamos fazer uma oração? Chega aí, Carlão. Feche seus olhos. Senhor Deus, trouxe uma mensagem para o Morumbi hoje, a qual eu entendi que não veio de mim, não partiu do meu coração nem da minha mente, partiu do seu. Senhor, nós temos aqui talvez 250 pessoas que vieram aqui porque eles entendem que o Senhor existe, eles entendem que a Tua palavra é a verdade, e eles entendem que a cada dia devem crescer mais em espírito e em graça, para que quando o Senhor retornar possamos subir todos juntos. Amém. Mas Deus, por favor, envia o Teu Santo Espírito para nos batizar, para habitar em nós, para que não vivamos nós, Cristo viva em nosso lugar, e que os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas sementinhas comecem a ser sementes de um povo seleto, um povo escolhido, um povo que vive em prol da Tua causa. Pai, atua em nossa mente e nosso coração, para que um dia, no Teu retorno, nós possamos ser encontrados, preparados, para subirmos contigo aos céus, e lá encontrarmos frutos do que plantamos aqui. Esteja conosco de forma individual, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Valeu, cara. Você pode ficar em pé? Saia com essa mensagem no seu coração. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebi, pela salvação e a Tua paz. Que a mensagem cale em meu coração e eu cresça em Ti em comunhão. Me guarde por onde eu for, me guarde em Teu grande amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você tenha uma ótima semana e retorne aqui sábado que vem às 9h30 para o encontro com amigos.